Alô galera, professor e advogado Daniel Kruszewski, que vem aqui tirar algumas dúvidas sobre o decreto de lockdown emitido pelo prefeito Edinho na cidade de São José do Rio Preto. Primeiramente é importante deixar claro que esse decreto ele tem eficácia somente na cidade de Rio Preto. Porém, eu tenho uma relação aqui de algumas cidades que já aderiram a esse lockdown, que são as cidades de Ibirá, Nova Aliança, Nova Granada, Palestina, Mira Estrela, Icém, Guapiaçu, Monte Aprazível, Jales, Badibacite e Sales. Então, ou seja, se você mora ou trabalha em uma cidade que eu não disse o nome, ainda vocês estão naquela fase emergencial do Dória, tá? Do governador de São Paulo. Então, o pessoal ali de Jaci, Mirassol, Potirendaba, Cedral, aí não precisa seguir essas regras que eu vou falar aqui agora, beleza? Bom, o decreto, primeiramente, é importante a gente tirar algumas fake news que estão circulando no ar. Primeiramente, o decreto ele vale do dia 17 de março ao dia 31 de março, tá? Ele não é somente até domingo, ele vai até o dia 31. Daniel, o que muda então? Porque o pessoal está falando que ele vai até o dia 21. É que o decreto ele foi dividido em duas partes. A primeira parte que são as matérias que estão sendo restritivas, que está no anexo 1, que eu vou acabar comentando aqui com vocês. E a segunda parte é do dia 22 ao dia 31, que tem um anexo preliminar, porém já foi dito que esse anexo pode sofrer alteração. Então ele não é um anexo definitivo. Por que ele pode sofrer alteração? Porque dependendo do resultado desse lockdown de domingo, ou seja, se diminuir o número de ocupantes dos leitos dos hospitais, aumentarem os números de vagas, provavelmente haverá uma flexibilização. Mas se continuar ainda nessa casa aí de 100% de filas, provavelmente vai continuar a restrição ou podendo ainda ser mais rígida, ou seja, piorar a questão da liberdade de locomoção, beleza? Então, primeiro, o decreto vai do dia 17 ao dia 31, tá? Dividido em duas etapas. A primeira, do dia 17 ao dia 21, que já está determinado quais são as atividades que não podem ser, as que podem ser desenvolvidas, o resto não pode, tá? E também do dia 22 ao dia 31, aí vai ser decidido isso provavelmente no domingo, tá joia? Bom, vamos lá. O que fala, gente, o anexo 1, que é do dia 17 ao dia 21? Ele traz um rol de atividades que podem ser desenvolvidas, que são consideradas como atividades essenciais para a Prefeitura de São José do Rio Preto. Então, primeiro, as atividades que permitem um atendimento presencial. Quais são essas atividades que você pode ir até o local que você vai ser atendido? Farmácia, atividades veterinárias, qualquer atividade relacionada à saúde humana, qualquer hospital, clínica, qualquer situação, e qualquer situação também de assistência social, um alojamento, um abrigo, ou você não tem local para se mudar. Então, nesses locais está permitido o atendimento presencial, beleza? Agora, os locais que não, as atividades permitidas para deslocamento, tá? Quais são as atividades que estão permitidas para deslocamento? Táxi, mototáxi, Uber ou qualquer outro tipo de aplicativo. Ônibus intermunicipal, interestadual e internacional, tá? Transporte aéreo, qualquer transporte de terrestre, como vans ou qualquer outro meio de transporte, ou com transporte, locomoção de transporte sem condutor. Não está permitido, gente, o transporte coletivo, tá? Então, aquelas pessoas que pegam lá o Circular Santa Luzia, esses não vão funcionar. Daniel, como é que eu faço para ir para o meu trabalho sem o transporte coletivo? Aí, o seu patrão, o empregador, é que realmente vai decidir se você é tão importante assim, ele vai ter que custear essa locomoção.
Agora, se ele achar, não, você não é tão importante assim, fique em casa. Essa não incidência do transporte coletivo é exatamente para isso, para forçar o cara a ficar em casa. Agora, se o cara falar assim, não, cara, eu preciso de você, você tem que vir aqui e tal, aí beleza, aí pega um Uber, pega um mototáxi, pega outro meio de transporte. O coletivo não está funcionando. As atividades permitidas presencialmente para trabalhadores de serviços, que vão funcionar das 8 às 18 horas, que são os mecânicos, borracheiros, de manutenção e reparação de veículo motor, de manutenção e reparação de motocicletas, e os combustíveis, os postos de combustíveis vão estar funcionando. Porém, para que essas empresas funcionem, ela tem que estar prestando um serviço para alguém que está nessa classificação de essencial. Então, por exemplo, eu tenho uma oficina mecânica, eu preciso que ela esteja funcionando para atender um médico. Beleza, pode. Eu preciso que ela esteja funcionando para atender um Uber. Pode. Agora, eu preciso ela estar funcionando para atender um empresário que não tem nada a ver no ramo. Aí não vai poder, tá bom? Então, essas três atividades, elas podem ter o serviço presencial, porém, o cliente, ele tem que também estar nessa categoria de presencial. Então, para você que não abasteceu o seu carro, tem que abastecer até hoje, porque senão você vai ficar esses dias aí sem combustível, a não ser que você vá para as cidades vizinhas. As atividades que tem entrega a domicílio, tá? Qualquer cidade, as atividades que tem entrega a domicílio, que vão estar funcionando das 6 às 20 horas. Então, toda aquela parte de farmacêutica pode estar funcionando, a parte de produtos agrícolas, a parte de mercados, açougues, padarias, toda a parte de alimentação, restaurante, tudo isso pode estar tendo entrega no delivery sem nenhum tipo de problema, tá? Atividades permitidas cujo processo não possa ser interrompido sob questão de dano irreparável de instalação ou de equipamentos, que são a questão das indústrias. As indústrias, elas podem estar trabalhando desde que comprove que esse serviço que ela está fazendo é para alguma dessas atividades essenciais. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa de cimento, Daniel, e eu preciso preparar o cimento para a construção de um hospital. Beleza, você vai continuar trabalhando. Agora, na minha fábrica é uma fábrica de boneca e eu preciso entregar a boneca para alguma festa. Aí não é essencial. Deu para entender a diferença? Os hospitais, os hotéis e similares, como o hostel, ele pode estar funcionando, tá? Porém, a alimentação tem que ser nos quartos. Está proibida a permanência de pessoas nas áreas comuns dos hotéis, tá? E as atividades permitidas sem atendimento ao público, quais são as atividades? De gás, de energia, de água, de gosto, transporte ferroviário, metrô ferroviário, cargas, rádio, televisão, serviços financeiros, serviços de apoio de edifícios, segurança, vigilância, alimentação, alojamento de animais e serviços domésticos. Esses serviços podem ser realizados, porém sem atendimento ao público, tá? Atividades permitidas sem atendimento presencial. Quais são essas atividades que vocês podem estar sendo realizadas pelo teletrabalho ou trabalho home office? Serviços de... Deixa eu ver aqui. Serviços de infraestrutura, de construção, de peças e de veículos automotores, serviço de varejo, de equipamentos de informática. Então tem um rol aqui, inclusive atividade jurídica, vocês podem estar trabalhando, porém sem um atendimento presencial, mas desde que você comprove a emergência daquela atividade. Por exemplo, serviço jurídico, pode estar trabalhando? Pode. Eu tenho que provar o quê? Que é urgente aquele serviço, tá? Cartórios podem estar funcionando das 8 às 18, bem como as funerárias também podem estar trabalhando, e as escolas
sendo suspensas as atividades presenciais. As escolas ela pode estar trabalhando via home office, via aula remota, sem atendimento presencial. Então aqui deu bem resumidamente, bem rápido para o vídeo não ficar longo, o que pode, o que não pode, o que foi definido no decreto aí de lockdown de São José do Rio Preto. Valeu, galera, se você gostou, curta aí esse vídeo e compartilhe com os demais. Tamo junto.